Vou colocar para gravar então, gente. Eu abri exatamente a mesma aula que a gente tinha semana passada. Foi a que eu falei para vocês darem uma olhadinha antes da gente entrar nessa métrica nova, que vai ser a última que a gente vai ver esse bimestre. Então, assim, não vou passar pela aula, porque a gente viu esses tópicos aula passada, só vou entrar aqui no tópico do custo por mil. Deixa eu aumentar a tela. Gente, isso aqui, por que que isso aqui é importante? Porque essa é uma das métricas mais simples e usuais e eficazes para a gente analisar a rentabilidade de tudo que a gente está recomendando numa estratégia. Isso vai servir para mídia, mas vocês vão ver que isso pode ter utilidade também para promoção, né, para uma ação pontual de um cliente, que nada mais é do que indicar quanto está custando minha ação a cada X pessoas, nesse caso, a cada 1.000 pessoas. Então, uma métrica comparada com a nossa audiência. E aqui começa a ficar claro também a diferença de rentabilidade de um meio em relação a outro, de um veículo em relação a outro. A gente vai ver um exemplo na aula de hoje. Então, quando a gente fala, o rádio é mais rentável, a internet é mais rentável que televisão, TV fechada é mais rentável do que TV aberta. Aí não são termos que a gente usa a grosso modo, porque quando a gente faz os cálculos de custo por mil, de fato fica evidente a diferença de CPM, que é o custo a cada 1.000 pessoas, impressões, circulações, etc., que a gente está atingindo na nossa programação. Um ponto aqui que eu sempre coloco: comparar bases iguais. Por quê? Primeiro, de um meio em relação ao outro. A gente vai ver, por exemplo, que a mídia impressa, o CPM ele é muito mais alto do que o rádio. Então, assim, se meu objetivo de mídia for rentabilidade, sim, isso pode ser critério para eu tirar um meio e manter outro. Por exemplo, tirar revista e manter rádio. Mas, se eu optei por trabalhar com revista, com jornal, com cinema, que mesmo não sendo tão rentável, são mídias importantes para minha estratégia, a gente não precisa se apegar necessariamente no custo por mil. Sim, a gente vai analisar, mas você não precisa levar isso como critério, porque você já delimitou alguns critérios lá no início do teu plano, como por exemplo os meios que você vai utilizar, os objetivos que você vai priorizar, né? Só que aqui é uma das métricas. Então, assim, eu sempre coloco essa observação aqui: comparar bases iguais. Por quê? Nossa, apareceu um risco aqui na tela, não sei se vocês estão vendo, mas sei lá o que que deu. Mas por quê? Porque não adianta, aqui eu estou comparando, por exemplo, dois anúncios de página de revista. Dependendo do formato, eu vou ter menor rentabilidade, mas eu vou ter maior impacto, por exemplo, né? Então, também é importante a gente sempre comparar formatos iguais. Não vou comparar lá o valor versus audiência de um texto foguete de 5 segundos comparado com o custo e a audiência, que vai ser a mesma, de um material de 2 minutos de veiculação, né? Então, é importante para a gente analisar esse número de forma correta, sempre usando essas bases iguais. Vamos comparar formatos iguais, né? Então, aqui um exemplo que a gente viu com título de jornal. Então, eu tenho dois títulos. Primeiro, R$ 100.000 é o investimento de uma página. Circulação, audiência líquida, né? Tiragem líquida, 850 mil exemplares. CPM, custo dividido pela audiência vezes 1.000, então R$ 117,64. E para o título B, R$ 89.000, então ela custa menos, mas a circulação dela também é menor, 450 mil exemplares de circulação líquida, né, de tiragem líquida. CPM, custo 89.000 dividido pela audiência, 450 mil vezes 1.000. Resultado 197,78. Então, se eu comparo essas duas, o título A ele é mais rentável. Então, eu estou gastando muito menos para atingir lá 1.000 exemplares de circulação. Para eu coloquei aqui um exemplo eu coloquei para vocês uma métrica que a gente já tinha visto lá na aula de mídia impressa, só porque a gente também vai utilizar, a gente vai voltar com esse escopo de formato quando a gente começar a trabalhar com as táticas de mídia. Então, eu só trouxe aqui para isso ficar fresco na cabeça de vocês.
mas é o mesmo critério que a gente viu na prova e que a gente viu na aula de mídia impressa, né? Então, cheguei na área do anúncio, número de base, colunas, por número de centímetros de altura, tem lá a área do anúncio. Para eu saber o valor do meu anúncio, eu vou multiplicar isso pelo valor do centímetro por coluna. Deixa eu colocar aqui o exemplo. Valor do centímetro por coluna. Então, por exemplo, aqui eu tenho um anúncio de 12 colunas, então uma página dupla, né? Por 26 centímetros de altura, então uma meia página dupla. A área do anúncio, 12 de base por 26 centímetros de altura, 312 centímetros por coluna. Para eu saber quanto ele custa, eu vou calcular lá o valor de centímetro por coluna vezes esse formato. Então, R$ 200 é o valor de centímetro por coluna. Então, cada coluna por 1 centímetro de altura custa R$ 200. Vezes a minha área, né, ou o formato. Resultado, então, o meu investimento desse formato de anúncio, R$ 62.400. Por que isso é importante quando a gente fala de métrica? Porque, por exemplo, voltando aqui, custo por mil, eu preciso saber o valor da veiculação. Então, se eu não sei quanto custa o meu anúncio de jornal, eu não vou conseguir calcular o CPM. Então, por isso que eu estou resgatando aí alguns dados de mídia impressa. Mas a gente vai começar a ver isso na tabela na quinta-feira. Então, aqui, eu coloquei para vocês tentarem resolver o exercício 1 ao 4. Alguém conseguiu fazer ou tentou fazer? Alguém de vocês? Eu tentei, mas eu não tenho certeza se eu cheguei numa resposta certa. Parecia muito confuso enquanto eu Ah, fazia. não, tudo bem, não tem problema. Era só para saber se vocês tinham tentado, mas a gente vai corrigir agora. Então, assim, gente, eu vou corrigir porque vai começar a ficar claro para vocês algumas métricas de CPM e hoje eu vou deixar um exercício para vocês resolverem para a próxima quinta-feira. Na quinta-feira a gente já vai começar a mexer juntos na tabela. Então, a tabela é a principal entrega de vocês para a segunda etapa do trabalho, que é a tática de mídia. Então, na tabela, a gente vai começar a ver todas essas informações juntas e misturadas. A gente vai começar com o exercício mais simples, esse que eu passei na última quinta, que vocês não precisavam subir, e um que eu vou deixar hoje aberto para vocês subirem até a quinta. Então, vamos resolver. Primeiro, vocês tinham um exercício para identificar tiragem, encalhe e circulação. Segundo exercício, vocês tinham que calcular o CPM dos 3 veículos que tinha lá na descrição do exercício e apontar o mais rentável. E o terceiro, o valor de um anúncio, levando em consideração ali a área e o valor. Para no quarto exercício fazer a mesma coisa, só que daí já calculando aí a rentabilidade, que é o CPM. E deixei um exercício de revisão também, porque agora a gente vai começar a ver as informações juntas. Depois desse exercício da aula de hoje, para quinta-feira, a gente já vai começar a ver tudo isso junto na tabela. Então, aqui, correção, gente. Primeiro, deixei aqui em vermelho as fórmulas em todos os exercícios, vou manter elas aqui para vocês verem a referência. Então, uma revista, ela distribuiu 82 mil exemplares no último mês, tá? A tiragem dela. Destes 82 mil exemplares, 7.500 não venderam. Então, ficaram encalhados na banca, por exemplo. Qual a tiragem e qual a circulação da revista. Então, a tiragem sempre é um número maior, que é o total de cópias impressas. Então, nesse caso aqui, 82 mil exemplares. Tudo o que não vendeu, então 7.500, é o meu encalhe. Então, para eu saber qual a circulação, tiragem menos encalhe igual a circulação. Então, 82 mil menos 7.500, 74.500 é o número de exemplares de circulação líquida ou tiragem líquida, que é o nosso número principal. Quando a gente vai analisar investimento de mídia, a gente leva em consideração que é válido para a gente como mídia os exemplares que chegaram na casa dos leitores, né? Então, o que ficou encalhado não é relevante, por isso que esse número sempre é o nosso número principal para identificar na mídia impressa. Então, aqui, 74.500 a circulação. Segundo exercício, que daí já está dentro do CPM, né? Então, vocês tinham lá 3 veículos. Primeiro, vocês tinham que calcular o CPM de cada um deles e depois identificar o mais rentável. Então, deixei aqui a fórmula em vermelho. Rádio A, 80 mil ouvintes e tem um custo unitário de R$ 115. Então, meu CPM, custo unitário, R$ 115, dividido pela audiência, né, R$ 80.000, vezes 1.000. Resultado disso, R$ 1,43.
Então, vai dar 1,43 e um monte de número depois da vírgula. Eu coloquei aqui real e centavo, né? Então, dinheiro. Então, R$ 1,43. Quer dizer que eu investi R$ 1,43 a cada 1.000 ouvintes que foram impactados aqui nessa rádio A. Na rádio B, então a rádio B tinha 30 mil ouvintes de audiência e o custo de uma inserção lá de 30 segundos, R$ 80. CPM, custo unitário, R$ 80, dividido pela audiência, 30 mil ouvintes, vezes 1.000. CPM, resultado dessa continha aqui, R$ 2,66. Então, a cada 1.000 ouvintes dessa emissora B, a gente investiu R$ 2,66. Já na rádio C, o investimento R$ 60 para cada inserção de 30 segundos, só que ela tem uma audiência de 8 mil ouvintes, então R$ 60 dividido por 8 mil vezes 1.000, resultado disso R$ 7,50. Então, se eu for analisar o número, né, rentabilidade dessas três, a mais rentável vai ser essa rádio A. Na prática, quando a gente começar a olhar o Ibope, isso a gente já vai começar fazendo na quinta-feira também, vocês vão ver que dependendo do perfil do veículo, isso aqui é muito comum. Por exemplo, uma rádio Massa, uma rádio Caiobá, uma rádio 98 tem esse perfil aqui de rentabilidade, que são rádios mais populares e que tem uma audiência alta. Rádios mais específicas, como Mundo Livre, Band News, por exemplo, normalmente tem um público muito mais qualificado, mas a audiência é muito menor, né? Não é conteúdo, não é programação de massa, ela é mais específica. Então tem uma audiência muito menor. Portanto, ela costuma ser menos rentável. Mas aí, nesse perfil de rádio, a gente acaba trocando rentabilidade por qualificação. Então, eu tenho um volume menor de pessoas, mas normalmente eu tenho um perfil mais específico, eu tenho um público mais qualificado e por aí vai. Então, sim, se eu precisar fazer um corte por rentabilidade, meu objetivo de mídia é rentabilidade, eu posso levar isso em consideração, por exemplo, na minha tática de mídia, para tirar essa emissora da minha programação. Mas se meu objetivo de mídia é afinidade, a qualificação, eu tenho um produto muito específico, não necessariamente eu vou cortar sempre a menos rentável, né? Então vai depender muito das diretrizes lá da minha estratégia, que foi o que vocês fizeram na primeira etapa do trabalho. Dúvidas aqui nesse segundo? Até o momento, não. Beleza. O terceiro, então muito parecido com o que tinha na prova, só coloquei ele aqui para introduzir o próximo exercício. Então vocês tinham lá um anúncio, né, 5 colunas por 20 centímetros, esse era meu formato, e o valor de centímetro por coluna, R$ 88. Então qual a área e o valor do anúncio? A área, coluna vezes centímetro, então 5 vezes 20, 6 centímetros por coluna é a área desse meu anúncio. E o valor do anúncio, então custo, valor de centímetro por coluna, R$ 88. Então só vou multiplicar a área pelo valor de centímetro por coluna. Então, o resultado desse, R$ 8.800. Já no exercício 4, é exatamente igual ao que a gente fez no 3, mas a gente já está trabalhando com dado de audiência, que é a nossa métrica do CPM. Né? Então, aqui, minha área, formato 5 por 40 nesse caso, minha área vai ser 200, 5 vezes 40. Valor do anúncio, resultado da minha área, 200 vezes o valor do centímetro por coluna, que nesse caso aqui, R$ 142. Porque, dependendo do veículo, eu vou ter valores diferentes de centímetro por coluna. Resultado disso aqui, R$ 28.400, ou seja, um único anúncio de 5 colunas por 40 centímetros, né, um anúncio de uma página no metro, o custo R$ 28.400. Então, custo unitário. Rentabilidade do anúncio. Então, tem o valor do anúncio, por isso que é importante eu conseguir chegar nesse valor unitário, porque esse número aqui nunca está no enunciado. No enunciado está o valor do centímetro por coluna, que é diferente. Então, dependendo do meu formato, o valor unitário vai ser diferente, então eu preciso chegar nesse número. Né? Então, CPM, custo unitário, nesse caso, R$ 28.400, dividido pela audiência, que aqui vão ser os 30 mil exemplares, que é a circulação líquida, vezes 1.000. Então, o resultado disso, R$ 946,66. Então, a cada 1.000 exemplares no metro, eu estou investindo R$ 946,66. Então, olhem aqui, gente, a diferença disso aqui, desse número de rentabilidade, para isso aqui, de rádio. Então, aqui fica claro.
as mesmas 1.000 unidades, na hipótese de ouvinte, de circulação, enfim, muda muito de um meio para outro. E isso é claro quando a gente começa a jogar para a nossa tática de mídia, né? Então, aqui a gente viu um exemplo com rádio e vimos um exemplo com jornal, do CPM. Mas exemplos que a gente pode usar exatamente essa mesma base e que sim a gente vai usar. Então eu falei para vocês que a primeira etapa dos cálculos que a gente viu foi share, CPP, GRP é para TV aberta. Então toda aquela primeira base de contas de cálculos que a gente viu de rentabilidade de mídia para TV aberta. O CPM a gente vai utilizar para todos os meios, exceto TV aberta. Então, isso aqui, que a gente está vendo o exemplo com rádio e com jornal, a gente vai usar para todos os outros meios de comunicação. Ah, professora, mas como que eu aplico? Então, por exemplo, vamos supor que a gente esteja analisando a rentabilidade de uma veiculação em cinema, custo unitário. Então, o valor, investimento dessa minha aparição lá numa sala de cinema, por exemplo, no Cinemark, dividido pela audiência, que no caso do cinema vai ser o fluxo de pessoas que estão na sala de cinema, vezes 1.000. Para mídia digital, o custo do meu anúncio, né, ou da minha campanha, dividido por quantas pessoas eu estou impactando lá com o meu anúncio na internet, vezes 1.000. Se a gente estiver pensando em mídia exterior, o valor dessa minha mídia, o investimento unitário dessa minha mídia, dividido pelo fluxo de pessoas ou fluxo de veículos, vezes 1.000. Se eu estiver pensando numa ativação de um evento, então, vou patrocinar o Rock in Rio. O custo unitário da minha ativação, dividido por quantas pessoas vão ser impactadas com essa ação, vezes 1.000. Então, o CPM a gente vai utilizar para todos os meios de comunicação, exceto TV aberta. Então, aqui, essas duas referências, mas quando vocês forem para a tática, vocês têm outros meios de comunicação que não apenas esses dois. Ou tem um, mas não tem outro. Mas importante para vocês saberem que a gente vai aplicar isso para todos os meios que vocês traçarem e detalharem lá no plano de vocês. Né? Então, e daí aqui eu coloquei um review, gente, porque agora a gente vai começar a ver tudo junto. Então, só relembrando as nossas bases de cálculo de share. Então, aqui eu já coloquei lá a média de audiência de cada uma das 3 emissoras, das 4. Aqui no primeiro exercício coloquei 3, depois no segundo exercício coloquei outras 3, mudei uma emissora. Então, aqui vocês tinham que fazer a distribuição de share por uma verba de 320 mil reais. Na segunda etapa, vocês faziam uma distribuição, mas com outra composição de emissoras, e em vez de distribuir a verba, vocês estavam distribuindo a audiência. Então, exercício 5. Fórmula do share. A porcentagem da emissora que você quer descobrir a participação, dividido pela soma de todas as emissoras que você for trabalhar. Então, nesse caso, 49 mais 5 mais 13, resultado 67. Então, sempre a parte, que eu quero saber a participação, dividido pela soma de todas que eu for trabalhar. Então, Globo, 49 dividido por 67, Band, 5 dividido por 67 e RIC, 13 dividido por 67. Aqui eu coloquei exatamente o número que me apareceu na calculadora. Então, 0,731, 0,0746 e 0,1940. Por que eu coloquei aqui para vocês mais números? Para vocês verem que nesse caso, aqui, ó, se eu multiplicar isso por 100 para chegar na porcentagem, 73%. Aqui, se eu deixasse, então lembram que a gente falou que até 4 você mantém, então 7%, por exemplo. Acima de 4, de 5 para cima, você arredonda para cima. Só que nesse caso, essas duas emissoras, tanto a Band quanto a RIC, estão até 4. Se você deixasse aqui 7% e 19%, não ia fechar os 100% que o exercício de share te pede. Nesse caso, decisões que você pode tomar, você não vai arredondar esse daqui, você vai arredondar um dos dois de baixo que estão mais próximos do 5. Você pode arredondar a Band ou você pode arredondar a RIC. Professor, eu quero deixar 7,5% e 18,5%. Não tem problema. O que não pode é vocês não chegarem em 100%. Então, por isso só que eu abri o número para vocês verem que o meu critério de arredondamento foi jogar a Band para cima, mas vocês poderiam ter deixado meio a meio aqui ou jogado para RIC. Então, nesses casos, eu não vou considerar errado.
tá? Então foi só uma forma de mostrar para vocês porque isso pode acontecer. Então chegamos ali na participação. Então 73% de participação para Globo, 8% de participação para Band e 19% de participação para RIC. Preciso aplicar essa participação para o número do meu enunciado. Então, quanto de verba cada uma dessas emissoras vai ficar? A Globo, 233.600. Então, como que eu cheguei nesse número? 320 mil vezes 73% de participação. Então, 233 mil reais e 600. Band, 320 mil reais vezes 8% de participação, 25.600. E a RIC, 320 mil reais vezes 19% de participação, 60.800. Então, se eu somar essas três verbas, vou ter exatamente o número que o enunciado está pedindo para eu distribuir, 320 mil reais. E no exercício 6, é o mesmo critério, né? A mesma base, fórmula, só que vocês estão distribuindo para uma audiência e não para uma verba. Então, aqui com essas três emissoras, vou somar a participação dessas três que eu vou trabalhar. Então, somando Globo mais SBT mais RIC, eu tenho 76%. Para eu chegar na participação no share, 49 por 76, SBT 14 por 76 e RIC 13 por 76, que é o número que me aparece na calculadora. Então, 0,644 até 4 mantém o número, 64% de share. Sempre multiplico por 100 para chegar na porcentagem. SBT 0,184, mesma coisa que eu falei aqui para vocês, ó. Os dois estão de 4, né? Então, vou levar um dos dois como critério para arredondar para cima. Então, 0,1842, arredondei esse para cima, vezes 100, 19%. E 0,1710, então terceira casa aqui abaixo de 4, mantém 17%. Se eu somar cada um deles, vou ter lá os 100% que precisa chegar na porcentagem do share, para depois distribuir para o número do enunciado. Então, quanto de RP cada uma dessas emissoras vai ter na minha programação? A Globo, 600 vezes 64% de participação, ou share. A Globo vai ter 384 GRPs no meu plano. A SBT, 600 vezes 19% de share, vai ter 114 GRPs no meu plano. E a RIC, 600 GRPs vezes 17% de share, 102 GRPs a RIC vai ter de distribuição lá na minha tática de mídia, no meu plano. Se eu somar essas três, tenho exatamente os 600 GRPs que o anunciado está me pedindo para distribuir. Gente, para a próxima aula, eu vou passar para vocês um exercício que vai considerar somente aqui o CPM. Então, vai ter uma relação lá de meios para vocês calcularem a métrica do CPM, para isso ficar claro para vocês. E esse exercício eu vou deixar aberto para até quinta-feira, então vai ficar lá até quinta-feira, 11h59. Mas na quinta-feira a gente vai ter aula aqui no Zoom também de volta, que é quando a gente vai começar a mexer na tabela de mídia. Então, eu vou disponibilizar para vocês um Excel na quinta-feira e daí a gente vai começar a mexer nela para vocês usarem lá para a parte tática do plano de vocês. Então, importante. Coloquei aqui uma referência, vou mostrar isso para vocês na tabela na quinta, mas isso é bastante importante para as nossas questões táticas de mídia, que é a referência de investimento. Então, coloquei aqui valor unitário tabela, desconto, valor unitário negociado, valor total tabela e valor total negociado. Por que eu coloquei essas informações aqui? Porque são dados que são muito importantes para a gente na hora de a gente calcular a rentabilidade. Por quê? Toda a rentabilidade que a gente colocou aqui agora, vocês colocaram lá custo unitário negociado, mas vocês não tinham negociação. Então, a gente estava colocando o valor em todos os exercícios. Na prática, a gente coloca o valor da mesma forma. Então, sempre o custo unitário é o nosso valor de referência, mas sempre vai ser o custo unitário em cima do que de fato o cliente vai pagar pelo anúncio, né? Pelo valor unitário. Então, por que que isso é importante? Porque no departamento de mídia a gente também negocia desconto de todos os formatos que a gente está recomendando num plano.
Portanto, dependendo do tanto de desconto que eu tenha, essa rentabilidade vai mudar completamente. E isso é pré-requisito na hora de a gente analisar. Então, se um veículo eu tenho 70% de desconto e outro eu tenho 5% de desconto, não adianta eu comparar eles com o valor tabela, porque a referência de quanto eu vou pagar de fato por eles vai ser muito diferente. Então, sempre tanto para CPP quanto para CPM, na hora da gente calcular, a gente vai usar como referência o custo unitário, o valor de uma inserção negociado. Então agora pode parecer grego, mas na tabela isso vai começar a ficar mais claro. Daí eu coloquei aqui uma referência. Então esses pontos são importantes. É que eu coloquei uma referência só para vocês verem exemplos de como isso se aplica. Então, por exemplo, abri a tabela da 98 FM e lá diz que 30 segundos, então uma inserção de 30 segundos custa R$ 100. Não estou colocando valores redondos só para ficar mais claro de vocês entenderem. Então vamos supor que uma inserção de 30 segundos custa R$ 100. Então uma única inserção. Vamos supor que essa mídia tenha conseguido para o cliente 10% de desconto nessa veiculação. Então, qual que vai ser o custo unitário negociado? Então, o valor com desconto, R$ 100 menos 10%. Então, o valor unitário negociado, então o valor de uma inserção, já com o desconto que a mídia conseguiu para o cliente, vai ser R$ 90. Então, R$ 100 menos 10%. Dúvidas até aqui? Tá. Então, custo unitário negociado, R$ 90. Então, já apliquei o desconto que a gente conseguiu para esse cliente no valor negociado, né? No valor unitário negociado. Então, para o CPP, para o CPM, o que a gente vai colocar lá na fórmula quando a gente coloca custo unitário? Isso aqui, valor unitário negociado. Então, o valor de uma inserção já com desconto. Mais uma vez, na tabela, quinta-feira, isso vai começar a ficar mais claro. Vamos supor que para essa veiculação lá na 98 FM eu tenha programado 10 inserções no total. Né? Então, o meu plano vai ter 10 inserções. Qual que vai ser o meu valor tabela? R$ 100, o valor de uma inserção sem desconto, vezes 10 inserções, quanto eu estou recomendando lá para o cliente. Então, o valor total tabela é o valor de todas as inserções, essas 10 que eu estou recomendando, vezes o valor unitário tabela. Então, se eu tivesse 20 inserções, seria R$ 2.000, por exemplo. Se eu tivesse 3 inserções, seria R$ 300. Então, o número de inserções vezes o valor tabela. E o total negociado já é o valor com desconto unitário vezes o número de inserções que eu estou recomendando. Então, vamos supor que eu esteja sugerindo lá as 10 inserções, meu custo total negociado vai ser o valor unitário negociado, o valor de uma inserção com desconto, vezes as inserções que eu estou recomendando. Então, total negociado, R$ 900. Coloquei aqui esses tópicos porque na nossa tática de mídia, vocês vão ver que a gente vai ter várias informações. Então, as tabelas são extensas. Na quinta, eu vou ensinar vocês a mexer nelas e como ir completando elas. Vou abrir também para vocês as tabelas para vocês começarem a mexer na tática de vocês. Mas isso aqui é importante porque normalmente é aqui que a gente tem maior dificuldade no entendimento de rentabilidade. Então, se vocês erram isso aqui, se vocês calculam com valor tabela, com valor total, vocês vão ter uma análise de rentabilidade errada, justamente porque a gente precisa levar em consideração o unitário. Por quê? Porque num veículo eu vou comprar 25 inserções, em outro eu vou comprar 80, em outro eu vou comprar 13, em outro eu vou comprar 5. Então, sempre a gente vai levar em consideração custo unitário negociado. Mas isso a gente vai ver na quinta-feira na tabela, gente. Então, vou deixar para vocês aberto o exercício para até quinta-feira, mas na quinta-feira estejam aqui britanicamente. Eu vou colocar lá no link que tem da aula, lá nos avisos da sala, eu vou colocar essa senha caso na quinta-feira peça a senha. Mas eu não sei porque tá pedindo, mas eu vou deixar lá aberto. Só na quinta-feira entrem no horário, porque vai ser uma aula bem importante, principalmente porque a gente vai aprender a mexer nas tabelas. E é ela que vocês vão usar para essa segunda etapa do trabalho de vocês. Beleza, galera? Dúvidas? Belezinha. Professora, eu só queria te perguntar uma coisa referente ao Diga lá. exercício que a gente teve da aula passada. Na tabela que a gente teve que fazer, eu acabei deixando o
o ponto de inserção, acho que 3 pontos acima, que era para ser 271, só que todas as continhas que eu fui fazendo ficava sempre muito para baixo. Então, não tem problema fazer esse número próximo, só que com 3 pontos acima, né? Ah, você está falando do exercício que a gente estava fazendo de participação para a TV aberta, Isso, quando você aplicou para a exatamente. tabela, né? Isso, Não tem, exatamente. não tem problema. Então, assim, ó, lembrem que, deixa eu colocar aqui, quando vocês fazem essa etapa do exercício, por exemplo, aqui, distribuição de verba ou de RP, essa etapa do exercício ela precisa dar 100% e exatamente o número denunciado. Né? Uhum. Quando vocês aplicam para a tabela, não tem problema. Ah, a Globo, por exemplo, na tua tabela ficou 384, 387, 382. Não tem problema. Quando você aplica para a tabela, o que não pode dar quebrado é aqui, mas na tabela não tem problema. Ah, sim. É que eu não sabia se 3 a mais era, tipo, muito Não, não acima. é muito. É porque agora a gente estava trabalhando até então com números pequenos. Vocês estavam fazendo lá a tabela de vocês com 100, 200, 300 de RPs. Agora que a gente vai partir para os números reais, os números de mercado, vocês vão ver que sempre a referência de audiência ela é maior. Por isso que um, dois, três é pequena a diferença. Então não tem problema na hora de aplicar para a tabela. Tá, beleza, Tá, então. tá bom? Então, gente, é isso. Boa semana. Na quinta-feira a gente se vê e vou colocar lá o link, então, dessa aula, a gravação, os exercícios que vocês fazem até quinta-feira, final do dia. E já vou deixar para vocês a senha lá, caso o Zoom peça a senha na quinta-feira, tá bom? Beleza. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, professora. Até a próxima aula.